Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Rafael Marinho e vamos fazer a resolução da revisão. Oitavo ano, Centro de Estudos Antenor Reis. Primeira questão, ou primeira questão. O que foi o leitmotiv? Exemplifique com algo de hoje. Leitmotiv, motivo condutor, música tema de um local ou personagem. Exemplifique com algo de hoje. A música de filmes de heróis, por exemplo, é um leitmotiv. A música de filmes em que tem o personagem de franquias são leitmotivs. Hinos nacionais são leitmotivs. Segundo, qual o real motivo de não haver mecenato no romantismo? O que é o mecenato primeiro? Mecenato é quando os nobres, eles patrocinavam, apadrinhavam artistas para que eles criassem como eles queriam, tá? Ou seja, com a temática, com as cores, com a forma e tudo mais que eles queriam, que os burgueses e os nobres queriam. Por que não existe aqui? Porque eles falam o seguinte: eu vou criar aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, da forma como eu quero. Eu não preciso que ninguém me patrocine, não quero que ninguém venda minhas obras. Se você gostar, ok. Se você não gostar, não quero saber. Estou criando aquilo que eu quero. E aí, eles vão trabalhar o quê? Eles vão trabalhar a ideia de sublime, que é aquilo idealizado, imaginado, e o grotesco, que é aquilo real. Tá bom? Lide, terceira questão. Essa forma de pensar o romantismo ainda existe atualmente? Exemplifique. O que era o Lied? Era a musicalização de poemas alemães. Ainda existe atualmente? Não dessa mesma forma. Por quê? Qual é o exemplo que eu posso te dar? Qualquer música que você tenha melodia e arranjo, tá certo? Ou seja, a letra e o instrumental. Então, qualquer música que toque na rádio pode ser denominado, pode ser considerado um lead, ok? Heliogravura, quarta questão. O que ela tem a ver com a fotografia? Primeiro de tudo, heliogravura, gravura com a luz solar. Por que ela tem a ver com a fotografia? Porque a fotografia ela precisa da luz, principalmente a luz solar, para que haja a queima do colóide úmido, a queima do nitrato de prata, que é isso que vai dar origem ao quê? À fotografia. Quinta questão. Qual o motivo de falarmos que a fotografia é uma criação de vários autores? Sim, ela é uma criação de vários autores, por quê? Desculpa. Ela é uma criação de vários autores, por quê? Porque cada autor vai identificar um objeto de estudo da fotografia. E sempre o cientista posterior ele vai pegar esse elemento e vai acrescentar algo. Eu vou te dar um exemplo. Niepce. Niepce, está no livro de vocês, ele descobre como capturar essa imagem, colocar no papel, revelar a imagem. Beleza? Só que isso era um processo lento, um processo caro e um processo voltado para cientistas. Então, daí vem o quê? Talbot, um tempo depois, também está no livro de vocês, ele vai popularizar o processo da fotografia. Então, ele vai criar as câmeras, ou aqui no caso, câmaras portáteis, com filmes ou papéis portáteis e com uma revelação mais rápida. Respondendo também a sexta questão, qual é a diferença entre a câmera fotográfica e a câmara obscura? A presença, eu coloquei no material de vocês, a presença da lente biconvexa. Então, quando a câmara obscura, que é uma caixa com buraco, ela ganha a questão da lente biconvexa, ela se transforma em câmera fotográfica. Tá bom? Quem foi Gustave Courbet? Aliás, mentira. Qual a diferença entre a imagem no romantismo e no realismo? Como eram... exemplifique. Pois bem, a imagem no romantismo, ela poderia ser, como eu já falei anteriormente, sublime, que é aquela imaginada, bonitinha, idealizada, ou grotesca, que é aquela real, que eu estou vendo alguma coisa, por mais ruim que seja acontecer, e eu estou representando o que eu estou vendo, certo? E no realismo, eu trabalhava apenas essa versão grotesca de ver o mundo, ou seja, de eu conseguir ver
e identificar aquilo que está na minha frente. Eu não vou mascarar, eu não vou melhorar, não vou fazer nada, tá certo? Então, por exemplo, a natureza no romantismo, ela é sublime, ela é idealizada. A natureza nasce pura, o homem o corrompe. No realismo, por exemplo, o enterro em Ornans, do Gustave Courbet, que ele está mostrando, ele pintou um enterro. Simplesmente, ele não mascarou nada, não melhorou nada, nem nada disso. Ele pintou um enterro, tá certo? E já falando de Gustave Courbet, qual é a sua importância para o realismo? Foi ele que criou a ideia desse realismo, de pegar esse grotesco e colocar nas artes visuais. Tá certo? Como eram vistos a figura de trabalhadores e pessoas comuns. Normalmente, se ele está retratando aquilo que está vendo, então ele vai dar uma importância para o trabalho manual. Ele vai dar uma importância para o trabalho braçal. Tá bom? Teatro naturalista. Exemplifique com algo de hoje. Eu já vou te dar logo o exemplo. Novelas. Filmes e novelas utilizam-se do teatro naturalista. Por quê? Porque eles vão falar de forma natural, agir de forma natural, se vestir de forma natural e ter um cenário real, com elementos reais. 10ª questão. Luz e cor não se importando com aquilo que é retratado. Explique a afirmativa tendo como base o impressionismo. Capítulo 3. Então, o impressionismo em si, ele vai se utilizar dessa questão da ciência, utilizando a ótica, luz e cor não se importando com o que é retratado. Então, eles poderiam retratar uma pessoa, poderiam retratar um objeto, poderiam retratar um bem arquitetônico, que o que importava ali era única e exclusivamente como é que a luz, a sombra e a cor estava sendo trabalhado, unicamente. Qual o motivo do movimento impressionista? Deixa eu subir aqui minha cara. Qual o motivo do movimento impressionista se chamar assim? Como se chamou e de quem foi o primeiro quadro feito nessa nova forma de pensar? Pois bem, foi uma ironia de um crítico de arte chamado Louis Leroy, que ele falou, isso daqui é a impressão de um sol, a impressão de um nascer do sol, que foi o nome do primeiro quadro. Por que ele falou impressão do nascer do sol? Porque ele considerava a obra impressionista de Monet inacabada, certo? Com pinceladas mal feitas, com cores mal colocadas e tudo mais, tá certo? 12ª, qual a diferença do estilo de Monet, Renoir e Degas? Explique. Monet, ele trabalha ao ar livre, com temas naturais, certo? Renoir, ele já vai trabalhar ao ar livre, só que nas cidades. E Degas, ele vai trabalhar dentro do ateliê, dentro dos teatros, em espetáculos de balé. Tá ok? Então, aqui a gente encerra a nossa resolução da revisão, tá? Desejo um bom simulado para vocês. Boa prova. Salam aleikum.